Vamos falar sobre magia no passado e no presente. A magia, antigamente, ela era muito usada e nós tínhamos os magos, né? O mago é o nome mais clássico, mas nós tínhamos outros nomes, tá? Que é os xamãs, os pajés, são os grandes líderes espirituais de tribos. Eles trabalhavam com magias. Então, se a gente pegar, acho que uma das formas... Magia sempre acompanhou o ser humano na sua história. Até fiz um curso de história da magia que falava sobre isso. E ele lá era mostrado que os primeiros registros, os mais antigos, vinham do xamanismo. E o xamanismo usa muito a natureza como exemplo. Por quê? A natureza era o que se tinha à volta. Então nós tínhamos uma tribo e ele tinha os animais de poder, porque tudo era manifesto e observado através da natureza. E qual que era a importância de se ter um líder espiritual que cuidava dos pontos espirituais da tribo? E era normalmente diferente do cacique, né? Era o cacique e o pajé. Por que tinha essa diferença? Antigamente, se a gente parar para pensar, nós lembramos que a magia era algo muito fechado, muito restrito. E tinha um motivo. E a própria Bíblia tem uns pontos desses, eu vou comentar aqui com vocês. A magia era fechada, restrita, porque era um conhecimento do qual toda a tribo dependia. Então, o pajé era aquele, ou o xamã, era aquele que conhecia o poder das plantas para curar ou para amaldiçoar. É aquele que conhecia a magia que conhecia a natureza. Então era um tipo de conhecimento muito profundo e eles ocupavam uma posição de conselheiros. Ser conselheiro de uma tribo era algo extremamente perigoso, né? Porque através do conselheiro, o pajé ia tomar, o cacique ou o líder da tribo ia tomar decisões que poderiam salvar ou matar toda uma tribo, né? Eu tenho um exemplo na Bíblia que é muito legal, que acontece na época de Faraó, na história de José. Né? José, ele foi preso, né? Ele foi vendido pelos irmãos, dentro da história, nós vamos entrar na história, a Bíblia em si, mas num fato específico. José ali tinha o poder de decifrar o significado dos sonhos. E o faraó estava tendo um sonho recorrente das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, e naquele momento os grandes magos do Antigo Egito não estavam conseguindo decifrar esse sonho. E por que era importante decifrar? José ali conseguiu decifrar o sonho. Eram 7 anos que teriam de grande fartura e depois 7 anos em que teriam escassez. A terra não produziria alimento. Se a gente for traduzir, tirando agora todo esse lado bíblico, mas vamos entender a importância que um mago, um conselheiro real que aprendia sobre magia, tinha. Ele tinha que interpretar um sonho desse e aconselhar muito bem o rei. Porque imagina só, você está vivendo, você começa a ganhar muito dinheiro. Vamos lá. Você está aí ganhando, você começa a ganhar um salário de 15 mil por mês. Você começa a ganhar esse dinheiro. Oh, que legal! E vai ganhando esse dinheiro todo mês por 7 anos. De repente você perde o emprego e você ficou 7 anos desempregado. A gente tem uma mania de não olhar muito para o futuro. E aí, se você está ganhando mais dinheiro, você vai gastar mais. Vai comprar um carro mais caro, que o IPVA é mais caro. Vai se mudar para uma casa maior, vai fazer mais viagem. E aí depois, quando você ficar sem emprego, você vai vender tudo. Você não vai ganhar nada durante 7 anos. Basicamente era isso que o sonho do faraó queria dizer. Iam haver 7 anos de muita fartura para o povo, muitas colheitas e depois 7 anos sem a terra produzir nada. E aí, através do conselho de José, o rei estocou comida para poder aguentar os 7 anos que viriam. Esse era o papel do conselheiro dentro dos reinos. Ele tinha que entender significado de sonhos, presságios, entender sobre o movimento das estrelas, para saber se ia ter estiagem, se a terra ia produzir, se não ia. E todo esse conhecimento, ele ia ser necessário para tomar boas decisões, e aí boas decisões determinavam se uma tribo ia sobreviver ou ia morrer. Nesse caso, nessa história bíblica, imagine se o faraó não interpretasse bem esse sonho, esbanjasse, ter uma fartura, vamos dar comida aos pobres, ninguém mais pode ter miséria, veio 7 anos, aquele reino inteiro ia morrer de fome. Esse era o papel do grande mago. Por esse mesmo motivo que antigamente o conhecimento de magia era muito fechado. Não poderíamos dar o luxo de um conhecimento do qual depende toda uma nação, todo um povo, toda uma tribo, nas mãos de qualquer um que achei legal, quero aprender aí sobre leitura de sonhos. Quero aprender sobre leitura de estrelas. É esse tipo de nível. Então, a magia, o grande caminho do mago, era um caminho que a gente chama de caminho do meio. Ele estudava o místico
e a ciência da época. Isso não mudou muito nos dias de hoje. Hoje o caminho de se estudar magia, ele te provoca a estudar muito sobre diversos assuntos modernos. Que nem quando hoje eu falo que magia ela está ligada ao nosso autodesenvolvimento, a nos conhecermos, é muito importante a gente estudar o autodesenvolvimento. Estudar, mas não no sentido de só simplesmente livro de autoajuda. Estamos falando de estudar sobre psicologia, estudar sobre quem nós somos, entender, fazer terapia. É importante, né? Hoje eu falo, eu curso psicanálise, eu estudo psicanálise. E em agosto agora desse ano eu me formo psicanalista. Mas por quê? Por que eu fui atrás disso? O meu principal objetivo é ter ferramentas para me conhecer mais, entender mais e melhorar a minha qualidade como magista. Então é esse tipo de caminho que a gente percorre dentro da magia. Então, por isso que antigamente não era qualquer pessoa que tipo, gostei disso e vou começar a estudar magia. Era fechado. Pessoas que tinham uma aptidão eram avaliadas e retiradas da sociedade para essa vocação, para se tornar os futuros magos, os sucessores dos conselheiros reais. Então eram as pessoas que na época sabiam escrever, sabiam ler, eram versadas em matemática e nas diversas ciências que se tinham na época e no ocultismo da época. Então o caminho do mago, por isso que o mago é retratado como um velho sábio, praticamente em todas as histórias. Porque ele tinha que estudar todo o conhecimento disponível na época para poder fazer boas interpretações e dar bons conselhos. Então essa é a figura do sábio que o mago representou por muito tempo. Merlin, o conselheiro de Arthur, né, um dos mais clássicos. Exatamente, tipo na série The Witcher. Eu só li sobre a série, eu ainda não assisti, não tive tempo. Eu voltei de viagem semana passada, que é uma loucura. E eu pretendo assistir essa série The Witcher. Mas é basicamente isso. A gente tem que... Era importante, né, ter esse conhecimento. Ele vai muito além de simplesmente aprender ali né, imagina só, uma pessoa que não se comprometesse, fosse lá, aí interpreta errado, dá um conselho errado. Então era um caminho de... A pessoa era retirada da sociedade. Temos que lembrar que antigamente os camponeses, ou até mesmo antes disso, né, o povo não era todo versado. Não era o povo egípcio, não sabia ler e escrever. Era uma casta específica. E principalmente os sacerdotes. Os sacerdotes tinham que saber ler, escrever, fazer contas. Eles eram os conselheiros reais. Então, isso foram as nações antigas, né? O povo não precisava saber. Para plantar, os camponeses, para fazer plantio, não precisavam saber ler e escrever. Eles tinham que entender de arar a terra, fazer e seguir as ordenações reais. Então é época de plantio, toda a família deverá cultivar a sua fazenda, tal. E essas ordens vinham sempre dos conselheiros, aqueles que estudavam, que sabiam, entendiam do movimento dos planetas, entendiam de como as coisas funcionavam, e através desse conhecimento, que misturava com a ciência, com o ocultismo, trazia isso para a época. E aí isso leva, né, já que a gente entendeu como que é o uso antigo, vamos ver o uso hoje. Hoje, nós não dependemos mais de um pajé, de um xamã, de um bruxo conselheiro. Hoje, a estrutura nossa dentro do mundo que nós vivemos transformou-se. Por esse motivo que hoje eu vejo o quão importante é todo mundo entender um pouco sobre magia. Porque, visto que magia é algo natural, né, que nem a gente comentou lá no começo da live, que eu falei sobre o que é magia, e dei exemplos, e todo mundo falou assim, já passei por isso, né, de fazer as coisas começarem a acontecer. Hoje, quando a gente observa o conhecimento de magia, a gente fala assim que, como muitas pessoas estão fazendo magia o tempo todo, só que por não conhecerem, elas acabam fazendo bagunça, causando problemas para elas mesmas. Sabe, eu gosto de exemplos de Harry Potter porque ele traz muitos exemplos legais. Sabe, no primeiro filme, ou no primeiro livro, para quem leu, que o Harry Potter faz o vidro do zoológico desaparecer, o primo dele cai lá dentro, tem toda aquela bagunça. O que aconteceu com ele? Ele ficou de castigo sem comer durante não lembro quanto tempo no livro fala. Ele ficou de castigo trancado embaixo do armário. É mais ou menos isso que acontece com a gente. A gente não tem o conhecimento, então a gente é como se fosse uma criancinha de 11 anos, que não sabe controlar o poder que a gente mesmo tem. E aí, por não saber controlar esse poder, a gente faz coisas acontecerem à nossa volta, nos prejudicando, e a gente nem sabe por quê. E a gente não consegue controlar e por isso também não consegue melhorar. A gente não consegue, porque a gente não entende como que a magia funciona. E que nem eu falei lá no comecinho da live. Como eu já falei, e a magia, ela é natural e ela tem leis
que a estruturam, então tem modos como ela funciona e é importante entender o seu funcionamento para a gente poder controlá-lo e aí transformar o nosso entorno de acordo com a nossa própria vontade. Se a gente não tem esse conhecimento, a gente continua transformando o nosso entorno, só que não é de acordo com a nossa vontade, e muitas vezes a gente faz as coisas acontecerem de um jeito que a gente não quer. E aí a gente acaba se prejudicando, não sabe por que as coisas estão dando errado à nossa volta, a gente culpa todo mundo sem entender que muitas vezes somos nós mesmos que estamos criando essa realidade ruim. Por isso eu digo, é importante sim, hoje, ler e entender como que a magia funciona, como que isso acontece na nossa volta, para que a gente possa parar de nos prejudicar. Porque, na maioria das vezes, nós somos o nosso pior inimigo, por falta de conhecimento. O conhecimento é o que vai nos fazer entender, ter a consciência desse processo, é o que vai fazer a gente ter sucesso em muitas das áreas da nossa vida. Esse é o grande ponto importante que eu falo da diferença da magia no passado para a magia no presente. Porque hoje esse conhecimento está cada vez mais acessível. Hoje eu posso falar abertamente sobre a magia e tem livros e tem outros canais no YouTube, tem podcasts que você pode ouvir, tem muita coisa que você pode encontrar para você poder entender um pouco mais sobre a magia e aí você pode começar a transformar o seu entorno do jeito que você realmente deseja, porque você está transformando o mundo à sua volta. O que acontece é que, na maioria das vezes, a gente está fazendo isso inconscientemente e por isso a gente faz tudo errado. Esse é o grande ponto. Eu entendo que hoje existe uma grande dificuldade de nós encontrarmos hoje material sobre magia sem cunho religioso. Porque nós temos diversas religiões mágicas e aí algumas pessoas vão falar da magia dentro da sua própria religião. O meu objetivo tanto aqui é sempre falar sobre magia sem um viés religioso, principalmente porque eu não sigo nenhuma religião mágica específica, né? Então eu não tenho vínculo com nenhum tipo de egrégora ou panteão ou religião específica e por isso eu gosto de falar de magia de uma maneira bem neutra. E eu falo, a magia não está ligada a uma religião, a magia está ligada ao ser humano. Então, independente da religião, independente de como você vê o mundo, a magia ela está em você e você usa isso inconscientemente. Por isso é importante sempre estudar. E essa é a vantagem hoje, né? A principal diferença da magia antigamente para a magia hoje, de uma maneira moderna, é que a magia ela vem crescendo, sendo falada e ela vem aparecendo até mesmo com outros nomes. Existem diversas terapias holísticas que, se você olhar a base, os fundamentos, é mágico. Hoje muitas coisas são explicadas de uma maneira muito mágica. Eu tô lendo um livro muito bacana, eu vou até mais pra frente fazer um vídeo sobre ele. Esse livro, ele pega um processo de magia antiguíssima, eu não vou lembrar agora anos, mas são séculos já que já tem esse livro traduzido. E aí ele pega e faz uma abordagem daquele sistema mágico antigo por um viés psicológico. Então hoje tem uma versão, um olhar da magia através da própria psicologia. Eu adoro isso. Ainda mais eu agora estudando psicanálise, eu vejo muito de coisas que os pais da psicanálise falaram, principalmente Jung. Jung foi uma pessoa que teve muitas experiências espirituais na sua vida e ele olhava esses dois lados. Como eu não tenho um vínculo com nenhum tipo de panteão específico, eu posso, através do momento que eu estudo e entendo como usar aquilo que eu bem entender. Eu posso sim trabalhar com qualquer tipo de panteão que eu me sentir atraído, no meu coração fizer sentido. Isso é muito importante, né? A gente trabalha muito a mente, mas também tem que trabalhar muito o sentimento. Então você se sente confortável trabalhando desse jeito? O mais importante é ter respeito. E principalmente também respeito próprio. Tem muito a ver com o que você sente. Tem que ter esse respeito interno. É muito importante.